Já surgiu uma pergunta aqui, gente. Gog é um homem e Magog é uma terra? É uma pergunta. E aí vocês dois já vão comentar assim que eu terminar esses Acho que 8 versículos. agora no início do 38 já dá para esclarecer. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, volve o rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal. Profetiza contra ele. E dize: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Ros, e Meseque e Tubal. Far-te-ei que te volvas, porei anzóis no teu queixo, e te levarei a ti e todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, grande multidão, com pavês e escudo, empunhando todos a espada, persas e etíopes, e Pute, e com eles todos com escudo e capacete, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, do lado do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te, sim, dispõe-te, tu e toda a multidão do teu povo, que se reuniu a ti, e serve-lhe de guarda. Depois de muitos dias, olha que versículo 8 tremendo. Depois de muitos dias, serás visitado. No fim dos anos, olha aí a expressão, no fim dos anos, virá a terra que se recuperou da espada, ao povo que se congregou dentre muitos povos sobre os montes de Israel, que sempre estavam desolados. Este povo foi tirado de entre os povos, e todos eles habitarão seguramente. Vamos comentar? Eu queria fazer a referência, se o pastor Ricardo me permite, de Fica à falar para o vontade. público, falar para o público em geral quem são esses personagens que irão invadir Israel. Então, é muito bom a gente notar que existem 3 lideranças no ataque a Israel. Essas 3 lideranças já estão, obviamente, bem articuladas politicamente. O primeiro é a Rússia, o segundo é o Irã e a terceira é a Turquia. Existem vários jornais colocando a foto dos 3 juntos. Ora, 10 anos atrás isso era impensável. Então, eu gostaria de começar a falar para todos que Rússia, Irã e Turquia irão liderar essa invasão a Israel. Quem mais? Então, a gente tem Ros, que é a Rússia, a gente tem Mesek, que é Moscou, e Tubal, Tobolsk, como grandes centros mentores da terra de Gog, que é o Magog. Depois eu vou falar um pouquinho do Putin, que minha mãe era russa, então eu conheço um pouco a cultura russa e eu posso falar um pouquinho sobre Putin. Persas, Irã, Put, Líbia, Gomer, Togarma. Aqui você tem Turquia e você tem um lado um pouco da Capadócia. Então eu listei alguns países aqui que vão invadir Israel, que, resumindo, seria a Rússia, Irã, Turquia, Iraque, Etiópia, Líbia, Sudão e uma parte da Turquia, que vai fazer entre 8 a 9 nações. Ora, o Estado de Israel é do tamanho do estado da New Jersey, em Nova York. Você imagina 8, 9 nações invadindo um país do tamanho de New Jersey? E as pessoas que estão vendo o Jornal Nacional vão falar o seguinte: Israel acabou. Porque a Rússia, ela é forte. O Irã é forte. A Turquia é forte. As outras, Sudão está se fortalecendo militarmente. A Líbia, muita corrupção, mas tem um exército. A Etiópia, da África. Então você vê que são países relevantes. Quem olha, põe a mão na cabeça e fala assim: caramba, Israel vai sumir. E quando começa o sobrenatural de Deus entrar, que é divertido, desculpem, com perdão da palavra, que muita gente vai morrer, mas é fascinante você ver a Bíblia.
Ezequiel escrevendo há 2.600 anos atrás tudo isso, e acontecendo ao vivo e ao cores, na sua TV, você vê o sobrenatural de Deus e Deus dá um mix de Velho Testamento no sobrenatural. Inimigos lutando contra inimigos, chuvas de pedras, terremotos, fogo. Então, é um negócio muito sobrenatural que eu creio que está muito próximo de acontecer. Então, eu queria começar a minha narrativa nesse capítulo 38 para falar dando nome aos bois, digamos assim, sabe? Perfeito, perfeito. Isso foi muito importante, porque o pastor Ricardo, suponho que vai comentar agora também, Ricardo Souza, que foi a pergunta se Gog é um homem, se Magog é uma terra. O próprio texto já falou, o pastor Ricardo deve comentar também. E agora, quando o pastor Ricardo Martino nomeia essas nações que aparecem no texto de forma contemporânea. Muita gente sabe, muita gente não sabia, por exemplo, que a Pérsia é o Irã. Então, essas questões são de extrema importância para a interpretação do texto, o que vai nos levar para a pergunta do Alisson Viva para Deus, que ainda está aqui na tela. Depois que nós comentarmos, eu retiro ela e jogo outra. Que é justamente, pastores Ricardos, o fato de que algumas escolas escatológicas, algumas denominações, elas não conseguem observar a lei da dupla referência, não é? Elas trabalham às vezes, porque ele pergunta, né? Por quê? Que a pergunta é exatamente assim: por que alguns teólogos não aceitam usar textos bíblicos como dupla referência? Qual a base para achar incorreto? Suponho que uma dessas bases é trabalhar com historicismo. Então ele interpreta que as coisas de Israel já aconteceram e não tem mais cumprimento. Então ele rejeita a dupla referência. Mas o próprio texto se explica quando ele diz que é no fim dos anos, no fim dos dias, nos últimos dias, e quando ele nomeia nações que não poderiam ter sido nomeadas naquela época. Vocês estão com a palavra aí. Eu concordo. É bem isso. Para mim não existe outra explicação. Tudo depende da visão. Tudo depende da visão. É como colocar, por exemplo, Gog e Magog do final do milênio, vai depender da escola escatológica, da escola de interpretação que se escolher, né? Nós temos um ponto de vista pré-tribulacionista, pré-milenista. Então isso nos permite inferir sobre esses aspectos onde Gog e Magog, onde o Armagedon e onde o Gog e Magog simbólico do final do milênio estão situados. Falando então, respondendo à questão do Gog, eu vou aproveitar e tentar fazer um apanhado geral. O Gog é uma pessoa, respondendo à pergunta do nosso querido. É uma pessoa. Algumas, numa determinada pesquisa que eu já fiz, quando precisava explicar esse assunto em aula de escatologia, há citações, por exemplo, de Isaías e Deuteronômio, a alguns nomes associados a Gog, dos quais foram extraídos, que seria o Agag e o rei Og. São apenas citações. Mas há uma coisa muito interessante que a minha pesquisa revela, que é sobre esse Giges, esse rei, esse usurpador que matou o rei, casou-se com a mulher desse determinado rei, num reino antes de Ezequiel, menos de um século antes de Ezequiel, e a partir desse momento, a vida desse rei se resumiu basicamente em expandir o seu reino, só que de forma absolutamente impiedosa. A lenda conta que esse Giges foi um cara que não teve comparativo na história. Para assimilá-lo, para assemelhá-lo, melhor dizendo, foi colocado Hitler, o Stalin, e interessante, né? Nomes que estão associados a figuras que tipificam o anticristo. E Antíoco Epifanes, que é o Antíoco IV do Império Seleucida. Mas não vou entrar nesse mérito. O mais interessante é que talvez o próprio Ezequiel tenha usado essa figura de Gog, que alguns dizem que é um título, outros o chamam de supremo ou mais importante líder ou principal líder de uma determinada nação. Não importa, pode ser até um adjetivo, mas é associado a um homem. Já Magog está associado a um território. Porém, temos que lembrar que esses nomes que aparecem em Ezequiel 38 e 39 são nomes de netos de Noé. Muito bem. Filhos de Jafé.
que habitaram a região da Ásia e da Europa. Opa, Claro. peraí, isso já pode nos dizer alguma coisa. É óbvio que era um povo nômade, eles se espalharam bastante, mas na sua imensa maioria, Ásia e Europa. Então nós temos aí quem? O Magog, o Gomer, que é citado, o Javão, o Tubal, o Meseque, e Tiras também é citado. Todos eles descendentes de Jafé. Parece que todo esse entorno, né, apesar do povo semita também depois ter se retalhado e dividido bastante, mas parece que esse entorno do filho de Noé, o Jafé, parece nos dizer alguma coisa. O próprio Flávio Joséfo, ele afirma nos seus escritos que o Magog equivale ao grande território dos citas, que nós já citamos hoje. O próprio Grant Jefferson, eu não sei se na Bíblia dele ou num escrito, quando ele cita um professor chamado Rawlinson, ele afirma isso categoricamente, que todo esse território pertence à Rússia, à Geórgia e à Armênia. Então vejam como as coisas vão se construindo e desenhando o pavimento dessas nações. Ross, por outro lado, eu descobri uma coisa interessante. Ele é uma das palavras mas muito citadas no Antigo Testamento, por incrível que pareça. Vocês sabiam disso? Rosh como um adjetivo, que pode ser linkado a um sumo sacerdote, a um sumo governante, alguém de proeminência. Então, as versões antigas, toda vez que é citado o principal ou cabeça, eles usam essa palavra de Rosh. E o texto de Ezequiel diz que ele era o príncipe, o maioral de Rosh. Depois nós temos também a citação de Meseque e Tubal, que em conjunto com Rosh talvez signifique aquilo, e eu concordo, né, com o Xará, a região da Capadócia, que hoje, na verdade, quando a gente olha para o mapa, é a região da Anatólia. Interessante. A região da Anatólia, hoje, no mapa do Oriente Médio, é o quê? Exatamente os países que o meu querido Xará falou. Rússia, Turquia e o sul da Rússia. Olha que legal. Vocês estão percebendo como, independentemente dos estudiosos, o pessoal acaba convergindo sempre para os mesmos locais. Isso mostra também como que a escatologia já estava presente no Gênesis, quando nomeia então os netos. Então, quando o pastor Ricardo Souza diz que a profecia é a história antecipada, então nesses nomes já havia um simbolismo, havia uma escatologia. A Bíblia está toda amarrada, não é? Portanto, eu gosto sempre de fazer aquela citação do Agostinho de Hipona, de que o Novo Testamento está oculto no Velho, o Velho está revelado no Novo. Então, tudo está entrelaçado. Pastor Ricardo Martins ia comentar? Não, eu só ia pegar carona aqui e falando o seguinte, eu tive até um cuidado de trilhar uma reta, porque Ezequiel, ele repete 3 vezes que o inimigo vem do norte, tá? 3 vezes. E eu traçando uma reta de Jerusalém, você passa exatamente pela Síria, onde vem um ataque, vem do norte, colinas de Golã, e vai parar em Moscou, cara. Se você traçar uma linha de Jerusalém e vai para o norte, você dá em Moscou exatamente. É muito forte, cara. Agora, pegando um gancho também, sabe? Já que a gente está falando de gancho, porque ele usa anzol, e Deus já usa esse termo com Senaqueribe, com vários, com Faraó. Ele utiliza o Egito. Eu queria chamar a atenção, antes de responder a pergunta lá no texto, que é interessante do irmão Gutenberg, quando começou Ezequiel 38, 39? No meu humilde ponto de vista, começou em 18 de março de 2014. E eu explico. E um jornalista alemão viu isso. Porque como eu virei um pesquisador, eu fico olhando tudo que é jornal. Utilizo muito até o jornal russo, que é o Sputnik, então tem que tomar cuidado, porque eles gostam muito de elogiar o Putin, mas está tudo certo, tem informação importante lá.
esse jornalista alemão, ele diz o seguinte, que foi uma invasão silenciosa em 18 de março de 2014, quando o Putin ele toma a Crimeia, porque seria a única saída logística de navios possível, onde você tem uma ligação do Mar Negro com o Mar Mediterrâneo. Então, só saindo pela Crimeia, ele consegue chegar em Israel. Olha só, isso aconteceu em 2014. O que ele faz, o Putin? Ele é um ex-KGB, um cara muito inteligente. Muito ele inteligente. manda cidadãos russos para a Crimeia, aqueles militares alcoólatras que já não tem mais cargo nenhum lá e eles fazem um plebiscito e, sem derramar um tiro, eles tomam a Crimeia, pastor Ricardo. E isso, todo mundo, quando ele invade a Crimeia, todo mundo ficou preocupado com Kiev, que é a capital da Ucrânia, falando, agora vai ter guerra com a Ucrânia. Não, ele só queria a saída logística dos navios. Então, Ezequiel, no meu ponto de vista, começa em 18 de março de 2014, e um jornalista alemão falou isso num jornal alemão. Perfeita, e sem dar análise. um tiro, ele tomou a ligação entre Mediterrâneo e Mar Negro. E só para finalizar, hoje eu postei até no nosso grupo de escatologia, e os irmãos estão convidados também a participar, é que quando tem reportagem do Mar Negro e Mediterrâneo, eu já fico, opa, Ezequiel 38, 39. E uma fragata inglesa entrou ali, e a Rússia já soltou uns morteiros ali do lado, tipo, fica esperto o que está acontecendo ali. Por quê? É uma espécie de terceira guerra mundial, porque você vê em Ezequiel 38, 13, e a gente vai chegar lá, que eu acho que o pastor não leu. A intenção agora é fazer essa leitura. Sabá e Dedã, então eu comento mais tarde, então. Que vai entrar Porque eu queria justamente, na hora que vocês dois terminarem o comentário dessa rodada, eu queria fazer, porque o versículo 11 e 12 vai falar de habitar seguro, sem muros. Enfim, eu queria fazer a leitura desse texto e provocá-los ao comentário depois dessa rodada de comentários. Antes de você fazer a nova leitura, eu gostaria pelo menos... Nós já esclarecemos a questão da Pérsia, Etiópia, Puti, a gente sabe Etiópia, Sudão, o Egito, a Líbia, todos os países envolvidos, o norte da África até a Ásia. Porém, há um nome que a gente acho que ainda não esclareceu, pelo menos eu não ouvi. Eu gostaria de falar um pouquinho, porque é esse nome, dentre todos na profecia de Ezequiel, foi sempre o que mais me chamou a atenção, apesar de também ser um dos netos de Noé. Gomer. Togarma já sabemos, Bet Togarma nós já sabemos que é o nordeste da Ásia, que fica exatamente na região ocidental da Turquia. Então não há dúvidas que a Turquia está aí. Por falar em Turquia, só fazendo um parênteses antes de eu tentar explicar, ou pelo menos lançar um pouco de luz ou dúvidas sobre Gomer, há duas vertentes a respeito do traçado do norte a partir de Israel. Quando se vê pelo globo até ao Polo Norte, há um pessoal que defende que o que está a norte, nesse caso, não é a Rússia, mas a Turquia. Mas veja bem, eu contradisse essa teoria da seguinte forma: a Turquia não é extremo norte, a Turquia é vizinha. Sim. Então não vejo como se configure a Turquia, porque ela não é extremo norte. E o texto deixa claro que é o extremo norte, realmente. Então aí eu acabo fazendo coro com vocês e acabamos chegando ao extremo, né, da Rússia, região siberiana. Mas o Gomer, há os que defendem que é o atual território da Armênia, a região da Armênia, e que para uns, mais uma vez a gente vai citar esse nome, conhecida como Capadócia, que é uma palavra bastante presente aí nas correlações com esses territórios envolvidos em Magog ou as nações a eles pertencentes. Contudo, nós temos que ver que alguns estudiosos, haja vista que nós temos que chegar à Europa, e aí
vai abrir um precedente para a discussão lá na frente que o Xará já comentou de Seba e Dedan, que é muito interessante também a gente analisar esses nomes, Tremendo. que são nomes bíblicos, inclusive. A gente acaba vendo que alguns citam a Alemanha. Opa, isso me chamou a atenção, um simples fato recente. A Merkel se envolvendo em questões com a Turquia e com a Rússia. Opa, isso aí, como o meu xará Ricardo Martino, eu também fico de orelha em pé, né? Que já não tenho cabelo, então não posso ficar de cabelo em pé, mas a orelha dá, né? Eu coloco aí tranquilamente a Alemanha. Ali você coloca. Eu coloco. Então, quando a gente olha para a Áustria, há uma possibilidade, a citação de Askenaz. E tudo isso está associado, não sei se é relevante a gente falar, aos antigos Cimérios e também a Togarma. Veja. Então, quer dizer, há uma correlação entre eles e, mais uma vez, a Turquia. Que tentou, é o país mais secularizado da Ásia, tentou se tornar europeu, tentou, enfim, todo aquele rolo com a União Europeia. Então, só quis levantar essa questão, porque o que a gente pode notar? Geograficamente, eu não sou um especialista, mas eu gosto de história e de alguma coisa de geografia. Que ambos, tanto Gomer quanto Togarma, tiveram a sua origem exatamente nesse ponto nevrálgico aí que antena o meu xará Ricardo Martino, que é exatamente os mares Negro e o Mar Cáspio. Então, o que a gente entende? Que eles são exatamente o pessoal ligado à península da Anatólia, que é atual. É só buscar a Anatólia que todo mundo encontra no mapa. E eu concordo nessa questão que você traz também da Alemanha, porque sempre me chamou a atenção o papel que ela tem na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, e eu falo assim, eles não estão fora desse contexto escatológico final, principalmente de Gog e Magog, como alguns pensam. Pelo contrário, eles pleiteiam esse seu lugar de importância, vou chamar assim. Desculpe interromper, pastor Ricardo Souza, pode continuar. Todo mundo com sede de um império. Os turcos reativar o califado, o Império Otomano, a Alemanha querendo reativar o seu império, sabe, enfim, do jeito que do Reich lá, que o nosso amigo Bigodinho lá idealizou. Ou seja, parece que está todo mundo tentando um domínio, mas um domínio que não seja só territorial, que seja chave. De repente, no terceiro milênio, quando parecia estranho falar daquelas batalhas dos impérios, daquelas batalhas das nações que ocorreram na primeira e na segunda, de repente isso tudo começa a se tornar um vulto e a sua sombra vai chegando e nós estamos percebendo começar, conforme o pastor Ricardo Souza fala, remonta o Reich agora, essa coisa toda voltar, né? E essas brigas imperiais novamente surgindo, né? Antes do pastor Rodrigo dar sequência na leitura, vale a pena a gente falar sobre o Putin, que como uma figura principal, traçando um paralelo na figura dele, ele governa a Rússia pela força desde 1999. Olha só, todos os seus opositores foram mortos. Todos aqueles que tentaram concorrer com ele em alguma eleição foram encontrados envenenados em vários países. Tá? Todos morreram, todos. Ele é um ex-agente da KGB, é o Serviço Secreto da Rússia. Então, a Rússia deixou de ser um país democrático há muito tempo. E ele é um estrategista, né? Ele é um estrategista. Ele até a gente vê ele participando de algumas eleições em vários países através de hackers. Ele utiliza esse jogo de bastidores. Então, para a gente saber quem é o Gog, o líder que está em cima no topo, é o cara do topo. E ele assinou um acordo nuclear com o Irã em 2015. Então, a gente vê a invasão dele em 2014, ele chega na Síria, sob o falso pretexto de combater o Estado Islâmico. O Estado Islâmico desaparece e ele continua na Síria. E ele tem Bashar al-Assad, que é o presidente da Síria, na mão, porque ele segura a revolta militar ali, segura ele na onda, mas
a um preço muito alto, que agora ele governa a Síria. E ele deixou entrar, claro, Turquia e Irã, que são seus amigos, e hoje os 3 países estão na Síria, que fazem exatamente fronteira com Israel. Essa análise, isso sempre foi o sonho da minha vida, ter 2 parceiros assim, como vocês pré-tribulacionistas, com esse potencial, essa capacidade escatológica de análise, porque as pessoas que estão em casa, que estão assistindo agora ao vivo, nós estamos com mais de 80 pessoas, e depois, não sei se vocês viram lá, o número cresce muito a centenas de pessoas. Isso é análise escatológica, análise das profecias com história e com Bíblia. E isso é muito rico, as pessoas todas estão comentando aqui da riqueza. Então, assim, agradeço a Deus e a vocês dois por essa oportunidade, dessa análise sóbria, né? Porque a gente sabe que tem muita gente que faz um alarde, mas assim, não tem Bíblia, não tem história, não aparece a fundamentação. Esse dado, por exemplo, do presidente russo, poucas pessoas sabem, mas isso tem livros de história, tem um monte de coisa que ele é ex-agente KGB. Então é um estrategista, essa coisa toda é muito importante. Eu vou retomar agora a leitura, porque os próximos textos, até o 13, são de uma elucidação, e os irmãos que estão em casa vão observar isso. Olha só.